Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês nessa quarta-feira? Deixa eu ligar a luz aqui. Socorro, socorro, socorro. Ai. Aí, prontinho. Bom dia, Adri. Primeiro entrar, tudo bom, gente? Vão entrando aí, vão dando apertinhos no coração. Enviando um aviãozinho pra todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai pegando sua água, vai no seu banheiro. Que a gente já vai começar. Vou enviar aqui a live para as meninas. Bom dia, gente. Nossa, não sei aí onde vocês moram, gente, mas aqui tá um calor da bexiga. Pensa num calor. Tá praticamente insuportável. Ai, Jesus, nos ajuda, que não tem ar no meu quartinho da beleza. Quem sabe um dia um arzinho aqui seria bom. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tô terminando de enviar aqui, meu povo. Vão apertando o coraçãozinho, enviando pros amigos, pras amigas, os chegados. Deixa eu ver aqui, tá faltando alguns. Eu não posso ficar repetindo as pessoas também, né? Ficar enviando 2 convites pra mesma pessoa é chato. Sei que é chato, sim. Eu falo por mim, quando eu recebo 2 convites pra mesma live, eu falo, gente, vê direitinho, vê certinho pra quem você tá mandando. Você não enviar 2 vezes, amiga? Amigo. Agora foi. Aí, bom dia. Deixa eu... Tá meio torto aqui o negócio, né, gente? Tá meio torto. Bom dia. Meu som tá abafado, mas aqui não tá nada prendendo ele. Tá muito abafado, amor? E agora? Esse somzinho. Abafadíssimo. Ah, era a minha mão. A paz, Dian. Tudo bom, irmão? A paz, a paz, a paz. Deixa eu colocar aqui o nome do título. Nossa, o que aconteceu com o povo hoje, gente? Dormiu? O que aconteceu hoje? Aperta esse coraçãozinho, aperta esse aviãozinho. Vamos começar. Envia para todo mundo. Vou começar com uma oração, tá? Senhor, nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ouvindo do Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus ensinamentos, aquilo que a tua palavra nos revela no mais íntimo. E eu te peço que o Senhor quebrante o nosso coração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser pessoas ensináveis pelo seu Espírito Santo, que possamos ser trabalhados por Ele na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus, e nos leva mesmo, Deus, a amar a tua vontade, amar a tua palavra, amar cumprir os teus mandamentos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Nossa, hoje tá calor demais. Tá muito calor. Bom, gente, vamos lá então. Essa semana a gente sempre tem que fazer uma revisãozinha, né? A gente falou das meninas superpoderosas na segunda-feira, do fato de nós não sermos mulheres mais fortes do que os homens, né? Mas de nós sermos mulheres que são sim mulheres que precisam de cuidado, que precisam ter suavidade, precisam ter meiguice, precisam ter docilidade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carla. Mulheres que precisam sim ter aquela calmaria, aquela tranquilidade, aquela docilidade. E também nós falamos ontem sobre a mulher ser criada para o homem, né? Quando Deus criou Eva, ele tirou a costela de Adão, sim, criou ela e aí levou ela para o homem, né? Entregou ela para o homem realmente como um presente. E a gente viu que isso não é algo ruim, né? Não é algo pejorativo, depreciativo, que menospreza a mulher e diminui a mulher. Bom dia, Eli! Não, é algo que realmente
como se a mulher fosse um presente para ele, e diz respeito a Deus ter criado a mulher para relacionamento, né? A mulher é aquela que vai se relacionar melhor com o homem, aquela que vai auxiliar o homem, que vai corresponder a ele e que vai ser idônea ali, uma auxiliadora idônea ao lado dele, né? Não é algo ruim, pelo amor de Deus, né? A gente entendeu isso. E a gente entendeu também ontem que as nossas carências do nosso coração, elas vão ser supridas somente em Jesus, né? Elas não vão ser supridas em um namorado perfeito, em um noivo perfeito, em um marido perfeito, em um casamento perfeito, né? As nossas necessidades, elas vão ser supridas em Jesus, as nossas carências, elas vão ser supridas em Jesus. Porque quando a gente coloca essas carências para outra pessoa suprir, né, essa nossa necessidade do coração de ser amada, de ser querida, quando a gente deposita isso completamente em cima de uma outra pessoa que não é o Senhor Jesus Cristo, a gente sempre vai se frustrar, a gente sempre vai ter as nossas expectativas não supridas e a gente vai andar sempre infeliz, né? Porque a gente está colocando no outro, depositando no outro, que também é um ser falho, um ser limitado, a gente está depositando nesse ser falho, nesse ser limitado, a nossa satisfação, o nosso maior prazer. E na verdade o nosso maior prazer, a nossa maior satisfação precisa estar em Jesus Cristo, desde sempre para sempre, né? Independente de como a nossa vida esteja, solteiro, casado ou não, né? Namorando, enfim, né? Qualquer coisa do tipo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais também sobre essa questão da meiguice da mulher, né? E o que é interessante a gente deixar claro. Não é porque nós, mulheres, temos mesmo que ser meigas, dóceis e suaves, né? Que a gente não vai ser forte, né? Mulheres são muito fortes mesmo. Mulheres fazem milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Mulheres, principalmente mães, não tem muito tempo para ficar sofrendo, né? Tem que ser resiliente com isso já. Levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, porque tem filhos que dependem dela, né? A mulher também faz isso com o marido, né? Muitas vezes ela tem que se demonstrar forte na frente do marido para que o marido não esmoreça, né? Então, mulheres são fortes sim, né? Muito fortes, na verdade. O que a gente quis dizer no primeiro dia dessa semana, com nós não sermos mulheres super poderosas, é na questão da gente querer ser mais forte que o homem. E além de querer ser mais forte que o homem, querer acabar com a masculinidade dele, desvalorizar o homem, para que a gente se torne ainda mais forte, para que a gente, tipo, esfregue na cara deles o quanto nós somos fortes. Isso a gente não precisa fazer, e isso não faz parte do ser mulher, né? Então é nesse sentido, mas mulheres são fortes sim, elas são aquela meiguice, aquela doçura, né? Mas por dentro são leoas, né? Realmente muito fortes, principalmente quando diz respeito a lutar pela sua casa, né? Pela sua família, pelos seus. Então essa meiguice da mulher, ela envolve um espírito doce, um coração amigável, né? Mas também tem essa questão da força dentro dela. Vamos ler Gênesis 2, do 22 ao 23. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele, que foi o que eu falei, né? E aí o homem disse, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí agora nós vamos ler Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E aí pergunta aqui no livro, de onde veio o nome da mulher? Quem que deu o nome para a mulher? Quem que falou, ó, essa aqui vai ser chamada mulher, e depois quem falou que o nome dela ia ser Eva? Quem que disse? Escreve isso daí. Meu povo, vamos lá. Vamos lá. Quem que deu o nome para Eva, minha gente? Quem que deu o nome para Eva? Vamos falar aí? Quem deu o nome para Eva, então, foi Adão. Não foi Deus, foi Adão. Adão falou que ela se chamaria mulher a primeira vez que ela viu ela. E depois, mais pra frente, ele falou que o nome dela seria Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, foi o próprio Adão quem deu o nome pra mulher. E nós já aprendemos lá na Semana do Homem, né, quando a gente falou sobre o Adão ter ficado um tempo sozinho, né, no mundo, fazendo coisas antes da Eva chegar, e isso diz muito sobre as características do homem. Nós vimos lá na frente que
que quando Adão ele deu o nome para os animais, essa questão de dar nome diz respeito a você ter autoridade sobre aquilo que você nomeia, né? Então Adão ali estava tendo autoridade sobre todos os animais porque ele estava dominando sobre todos os animais. Isso mesmo, Jean, Adão. E aí, a mesma coisa para a mulher. Como foi Adão que deu o nome para a mulher, diz respeito a Adão ter autoridade sobre a vida da mulher, né? Então, isso nos remete a lá atrás. Ah, Bárbara, mas é uma autoridade ruim, é uma autoridade que abusa dessa autoridade, que me maltrata? Não. A gente sabe que não foi para isso, a gente até conversou, se Deus criaria a mulher para ser subjugada, para ser maltratada, Deus nunca faria isso, né? Mas o homem tem sim autoridade sobre a mulher. E ao estudar esse relato, como que a gente acha que a Eva se sentiu, né? Como que a Eva se sentiu ao, tipo, nascer, ser entregue pro homem, o homem falar, uau, você vai ser chamada mulher, porque do homem, né, de mim você foi tirada. Como será que ela se sentiu quando Adão falou, o seu nome será Eva, porque você é mãe de toda a humanidade? Como será que Eva se sentiu? É engraçado, perdão, gente. É engraçado que aqui no livro fala que se a mulher tivesse, se a Eva tivesse 1% de feminismo dentro dela, ela já iria se rebelar nessa hora, nesse momento, que ele chegou pra ela falando o nome que ela teria, né? Porque hoje em dia, realmente, a imagem que a gente tem é de maneira nenhuma aceitar algum homem mandar na gente, algum homem falar o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. O que dirá um homem me dar um nome, né? Um homem falar de qual nome eu vou chamar, qual nome eu vou ter, né? Então, é engraçado que a Bíblia ela não relata a reação da Eva, né? Tipo assim, não relata uma revolta, não relata uma felicidade. Mas, ao não relatar a reação de Eva, meio que fica implícito que já está relatando que não houve uma revolta, né? Porque se houvesse uma revolta, isso seria sério e isso seria registrado, porque isso teria consequências. A mulher, ela iria se revoltar com a questão do marido ser autoridade sobre ela, então isso já teria consequências desde ali. Mas o fato dela não ter demonstrado uma reação diz respeito a que ela aceitou aquilo, né? Ela realmente aceitou que o homem a nomeasse e que o homem fosse a autoridade sobre ela. E essa autoridade, ela foi entendida pelo homem assim que ele viu Eva, né? Assim que ele viu a mulher. Porque assim como ele deu o nome para os animais e ele entendeu que ele tinha autoridade sobre os animais, quando ele viu Eva, quando ele viu a mulher e ele deu o nome para ela, ele já estava tomando essa responsabilidade para ele, né? Ele já estava tomando ali para ele essa responsabilidade. Não, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela é minha responsabilidade. É minha responsabilidade protegê-la, cuidá-la, prover para ela o que ela precisa de necessário para sobreviver. É minha responsabilidade liderar ela. Por isso ele prontamente já deu o nome para Eva e já tomou essa responsabilidade para ele, de cuidar dela, proteger ela e liderar. Então isso foi muito mais um ato de amor, um ato de cuidado, do que um ato de domínio pelo domínio em si, né? Só por mandar nela e por exercer por poder mandar nela, por poder subjugá-la de alguma forma, né? Dominá-la de alguma forma. Então, foi isso. O homem, ele já estava entendendo que tudo aquilo que ele nomeava, ele dominava, né? O homem já estava tendo aquela necessidade de ter alguém ali ao lado dele. Aí veio a Eva, Deus fez a mulher. Cara, ele não perdeu tempo, já deu o nome para ela e já tomou como minha responsabilidade. Eu que vou cuidar dela, eu que vou proteger ela, eu que vou liderar, né? Eu que vou servir ela, né? Porque a gente viu que também a questão do liderar era a questão de servir, né? Então, foi algo muito bonito, não foi algo dominador, não foi algo desprezível, né? E é o que a gente estava comentando até na live de ontem com a Beth da Lagoinha de Pará de Minas, né? Que essa questão tá muito distorcida hoje em dia, né? As mulheres, elas não querem nem escutar que o homem é autoridade sobre ela, que o homem lidera ela, né? Então, é algo muito difícil das mulheres absorverem hoje em dia, é algo muito difícil de nós mulheres compreendermos hoje em dia, né? Então, se a Eva tivesse esse pingo de feminismo dentro dela, um pingo que fosse, ela ia falar,
Escuta aqui, amigo, eu mesmo tenho super capacidade de escolher o meu próprio nome e de dar rumo para minha vida, né? Então ela iria levantar e empinar a carroça ali. Mas como ela não falou nada, né, como não mostra a reação dela na Bíblia, diz respeito a que ela estava feliz com aquilo, né, que ela estava satisfeita com aquilo, com o fato do homem a liderar. Oi, Ana! O fato do homem a liderar e dar nome para ela e ser autoridade sobre ela, né? Então ali, gente, nesse relacionamento entre homem e mulher, logo ali no começo, nós podemos perceber a estrutura de um relacionamento perfeito aos olhos de Deus. Então, mesmo que você que está aí na live é solteira, mesmo que você que está aí na live ainda está só namorando, não está casada, isso é muito importante que você como mulher entenda. Principalmente antes de você entrar no relacionamento, porque quando você entrar, vai ser um pouco mais desafiador você ser moldada nisso, porque você já vai estar dentro de um relacionamento, já vai estar num convívio com uma pessoa e já vai ter errado muito nessa área, né? Então, esse é o modelo de relacionamento perfeito, de Adão tomar a iniciativa e a mulher corresponder. E muitas vezes, foi até que a gente falou na live ontem da Beth, muitas vezes quando o homem toma a iniciativa, a mulher se rebela. Muitas vezes, quando o homem toma iniciativa, a mulher empina a carroça e fala: opa, aqui não, aqui você não vai mandar, aqui você não vai ser a última palavra, aqui quem manda sou eu, porque eu sei o que é melhor pra mim, eu não preciso que ninguém me conduza, que ninguém me lidere. Então aí já começam grande parte dos problemas nos relacionamentos, grande parte dos problemas no pensamento das mulheres, né, na forma como elas pensam. Porque Eva, ela está nos ensinando que quando o homem toma a liderança, que quando o homem toma a voz de autoridade, nós mulheres simplesmente correspondemos. Nós mulheres simplesmente ficamos felizes e satisfeitas com essa iniciativa do homem, com essa tomada de postura do homem, com essa tomada de autoridade do homem, né? Então essa questão de nós sermos receptivas, essa questão de nós sermos responsivas está no âmago da nossa característica de ser mulher, né? Nós não temos na nossa característica profunda o tomar a frente, o tomar a iniciativa. Isso não cabe a nós, isso cabe ao homem. Mas Bárbara, e quando o homem não toma iniciativa? Bárbara, e quando o homem ele é aquele homem acomodado, quando ele é aquele homem que ele não tem assim, né, aquela proatividade para ir e tomar a iniciativa? O que eu faço, Bárbara? Se eu não tomar a iniciativa, nada acontece, Bárbara. Se eu não tomar a liderança, ninguém lidera. Eu sei que a nossa reação quando um homem é assim é a gente querer tomar ainda mais as rédeas para que a situação aconteça, pelo menos, né? Para que aquilo pelo menos saia do lugar. Mas a gente precisa entender que quanto mais eu, mulher, tomo a frente, quanto mais eu, mulher, tomo a liderança, mais o homem vai ficar acomodado e menos ele vai pensar sobre a responsabilidade dele sobre aquilo, sobre o papel dele de liderar. Então, por isso que eu falo que para a mulher que já está no relacionamento, que já está casada, é um pouco mais desafiador do que para a mulher que não está casada, está ouvindo isso, está aprendendo com isso. Por quê? Porque a mulher que já está casada, muito provavelmente ela já tomou a frente muitas vezes. A mulher que está no namoro, muito provavelmente ela já tomou a frente muitas vezes. E isso acostumou mal o parceiro que está ao lado dela, o homem que está ao lado dela, né? Porque ele já, por mais que no começo ele não gostasse, depois ele se acomoda, né? Depois fica tudo bem pra ele, né? Tudo bem a mulher liderar, porque eu não preciso fazer esse esforço, sabe? Eu não preciso pensar muito, eu não preciso ter mais essa responsabilidade, né? Então, o papel de nós mulheres, a partir do momento que a gente entende isso, é a gente simplesmente parar de tomar a iniciativa. É a gente simplesmente parar de tomar a frente. É o primeiro passo mais importante, né? A gente realmente parar. Claro que, na verdade, igual o João colocou aí, né, meu marido, na verdade a culpa é do homem porque ele não se posicionou, com certeza. Mas o fato do homem não se posicionar e da mulher continuar se posicionando faz com que o homem nem queira se posicionar, né, nem queira mais fazer nada. Então, o primeiro passo para a mulher que está se posicionando aí e o homem não está se posicionando é parar de se posicionar, parar de tomar a frente. Claro que é necessário que a mulher tenha uma conversa com o homem, e eu vejo hoje em dia que uma das principais, se não a principal, uma das principais dificuldades dentro de um relacionamento de casados e até de namorados é o fato das pessoas não saberem dialogar.
Mulher não sabe dialogar, homem não sabe dialogar e eles não resolvem isso. Simplesmente fica por isso mesmo. Ai, a gente não consegue conversar. Ai, ele não conversa, ele não para pra conversar comigo. Ai, ela não sabe falar direito, ela só grita. Então, uma das principais questões é os casais não saberem dialogar, não saberem conversar. E isso é de extrema importância, gente, de extrema importância para um relacionamento. Então, quando a mulher perceber isso, além dela parar de tomar a frente, parar de tomar a liderança, ela tem que deixar isso claro para o homem, de uma forma sábia, não de uma forma com os dois pés no peito, né? De uma forma sábia. Ela tem que falar para o homem, ó, eu entendi que eu estou errando, eu entendi que eu estou tomando a frente de coisas que não cabem a mim tomar a frente. Eu entendi que não é meu papel liderar o relacionamento. Eu entendi que não é meu papel ter autoridade sobre o relacionamento. Eu entendi que esse papel é seu, é você que precisa fazer isso. E eu entendi também que por muito tempo eu vinha fazendo isso. E o fato de eu fazer isso fez com que você ficasse acomodado, fez com que você nem pensasse mais sobre tomar a iniciativa nas coisas, sobre tomar a frente nas coisas. Mas a partir de hoje, a partir do momento que eu tenho entendido isso, eu vou dar o meu passo para trás para deixar você dar o seu passo para frente. Mas eu também preciso que você passe a tomar a liderança. Eu também preciso que você passe a parar de ser indiferente diante das coisas que precisam de uma postura, né? Que precisam de uma liderança. E eu tô aqui para te ajudar, mas eu não vou mais tomar a frente, eu não vou mais ter a palavra final, eu não vou mais tomar a liderança. Gente, parece tudo muito lindo falando, né? Parece tudo muito fácil. Mas não é, principalmente para mulheres fortes não é fácil e para homens fracos também não é fácil, porque eles não foram ensinados a liderar, eles não foram ensinados a tomar a frente, muito pelo contrário, né? Eles sempre foram apáticos, eles sempre, até chegou um momento que eles gostaram de ser liderados, né? Gostaram de ser conduzidos por alguém, nem que esse alguém fosse uma mulher, né? Então para eles também é um caminho difícil de construir agora essa liderança no relacionamento, essa autoridade no relacionamento, essa tomada de iniciativa no relacionamento. Mas nós mulheres ajudamos muito os homens quando nós não tomamos essa posição deles e quando eles tomam uma iniciativa ainda que errada, porque eles estão aprendendo, quando eles tomam uma iniciativa, a gente responde essa iniciativa, corresponde com amor, né? A gente corresponde com respeito, a gente corresponde realmente se submetendo. Claro que depois, né, se essa atitude que ele tomou às vezes gerou uma consequência ruim, depois a gente vai conversar com ele sobre isso. Mas ali na hora a gente não pode ficar podando o homem que está começando a tomar a frente, que está começando a tomar a liderança, senão ele não vai mais querer fazer isso, né? Senão ele vai ficar muito ali chateado, decepcionado, vai acabar nem querendo mais ter essas atitudes de autoridade, né, que cabem a ele dentro de um relacionamento. Nossa, meu Deus, meu marido passa uma coisa que é bom, mas é forte demais. Deixa eu fechar a porta. Eu não aguento, entra aqui na minha goela, assim, ó. Entra. O cheiro vem. Oi? O seu desodorante, toda vez que você passa, ele entra aqui na minha goela. Ele entra lá dentro da alma. Então, gente, e outra, deixa eu deixar algo bem claro aqui. Hoje em dia, nós temos pregado muito sobre, mas os dois dividem a função em casa, os dois dividem a função em tudo, os dois decidem juntos, os dois isso, os dois aquilo. Isso é muito lindo, muito bonito de falar que os dois estão fazendo tudo. Só que quando a gente coloca os dois no mesmo barco, no mesmo pacote para fazer tudo, a gente não distingue, é isso, né? A gente não faz distinção entre funções. É como se os dois tivessem sempre a mesma função, sempre o mesmo peso de responsabilidade sobre as coisas, e aí que lindo, os dois vão sempre sentar e resolver juntos. Gente, isso não existe. Claro que existe o fato da gente dialogar, da gente conversar sobre algo, mas a gente precisa entender que a liderança, a autoridade, a iniciativa é do homem, é do marido. A mulher precisa entender isso para que ela tenha um relacionamento leve. Porque enquanto ela não cede, enquanto ela não se submete, enquanto ela continua empinando a carroça, oi Li, tudo bom? Enquanto ela continua empinando a carroça, enquanto ela continua se rebelando contra aquilo que o marido quer, de uma forma errada, ela continua carregando um peso e uma responsabilidade de liderar que não é dela, de tomar a frente que não é dela. Ai, Bárbara, mas o meu marido, ele não me ouve, ele não ouve as minhas vontades, ele não ouve aquilo que eu quero. Muito provavelmente, você mulher também não está falando da forma certa.
Não tô dando aqui crédito, tá, pro homem que é um homem tapado, que é um homem machista e que não ouve mulheres. Não estou dando crédito para eles de forma nenhuma. Esse homem precisa se resolver nisso. Só que nós mulheres também precisamos olhar sempre para a nossa responsabilidade. Porque eu sempre falo, né? Minha psicóloga sempre falava, gente, as mulheres têm a faca e o queijo na mão. Porque dependendo da forma como ela se porta, ou dependendo das atitudes que ela tem, dependendo da forma como ela fala, ela conquista o homem. Ela consegue fazer com que o homem pare para ouvir ela, né? E a gente também precisa aprender a ser mulher que ora. A gente precisa aprender a ser mulher que ora. E para de reclamar, falar para Deus e o mundo do seu homem que ele é machista, que ele não me ouve, que ele isso, que ele aquilo. Fala para Deus e o mundo, mas nunca vai para o seu quarto de oração chorar aos pés do Senhor e clamar ao Senhor para que transforme a vida desse homem, né? Aí não dá, né, queridinha? Aí não dá também. Você tá querendo demais, né? Você precisa fazer a sua parte dentro de um relacionamento. Você precisa fazer a sua parte de atitude e fazer a sua parte de oração, né? De lutar em oração pela sua família, de lutar em oração pela sua casa. Mas você pode sim fazer com que o homem te ouça, né? Aquilo que eu falei, às vezes o João, ele não me ouvia porque eu era, até hoje na verdade, né? Quando às vezes eu tenho um pouco de, aumento o tom de voz ou falo um pouco mais ríspida e tal, ele não me ouve mesmo, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então a gente precisa saber como falar, a gente precisa saber como conversar como mulher, a gente precisa saber colocar a situação na mesa, porque os homens, gente, lembra que eu falei, acho que foi ontem, né? Que os homens, ele tem as caixinhas, né? As caixinhas dentro da cabeça. Então, vamos conversar sobre a viagem de férias. Então, abre a caixinha da viagem de férias. Dificilmente ele vai abrir junto a caixinha da finança, a caixinha do tempo, a caixinha do seu relacionamento com os seus pais, né, que às vezes você vai viajar junto com eles, aí, né, não abre essa caixinha para fazer as ligações de como pode ser essa viagem. Ele não abre muitas caixinhas juntos, sabe? Ele abre, na verdade, uma, duas ali no máximo, para fazer a conexão entre as duas. A mulher precisa estar ajudando ali e desembaralhar os fios. Já a mulher não, a mulher é um emaranhado de fios, tudo se conecta a tudo, ela consegue ligar e pensar. Então, nós mulheres, a gente precisa ajudar os homens a fazer essa conexão, né? A colocar, às vezes, o todo ali na mesa para eles, né? Para que eles enxerguem essa questão do todo. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma sábia, a gente precisa se colocar de uma forma que, cara, ele vai ouvir, ele vai ter prazer em te ouvir, ele vai ter prazer em falar, nossa, como que, né, você enxerga as coisas de uma forma tão mais ampla, né? Tão assim, mais conectada, que eu não estava enxergando, que eu não estava percebendo. Né? Então, às vezes vai muito da forma como você está falando com ele, né? E aí, muitas vezes, a gente como mulher, a gente tem um entendimento quando a gente ouve mulher submissa, né? Mulher que é meiga, mulher que é dócil. Muitas vezes, quando a gente ouve palavras como essas, o que vem na nossa cabeça? É uma mulher tapada, né? É uma mulher cabeça oca, coitada, pau mandado. Nunca que eu vou ser esse tipo de mulher, né? Uma mulher submissa, uma mulher meiga, uma mulher dócil. Imagina, eu sou muito mais eu sou muito mais uma mulher independente, que sabe o que quer, né? Que sabe pra onde tá indo, que ninguém manda em mim, né? E a gente tem essa postura, por quê? Por causa do que a sociedade vem plantando na nossa cabeça desde muito, muito pequeno, que é como a gente viu no negócio das Superpoderosas, né? No desenho das Superpoderosas. Gente, entrou um negócio aqui no meu olho. Então, a gente tem esse entendimento de que mulher submissa vai ser capacho do homem, né? Vai ser passiva, vai ser boca fechada para tudo, vai ser indiferentona, vai ser apática, né? Vai ser aquela mulher que não tem personalidade, que não tem postura, que não tem voz para nada. E na verdade não é isso, gente. Eu retorno a falar. Você acha mesmo que Deus ia criar a mulher, ia criar o homem como autoridade sobre a mulher, para que a mulher fosse apática, para que a mulher não tivesse identidade, não tivesse voz, fosse apagada? Então não faz sentido a gente olhar para o nosso Criador e ver esse tipo de criação, né? Ver esse tipo de mulher sendo criada por Ele. Então o que acontece? Deus, Ele quer sim que nós como mulheres a gente tome decisões sábias. Ele quer que nós como mulheres ajudemos também o nosso marido, o nosso companheiro a tomar decisão sábia. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que aprender a falar com eles, que a gente tem que aprender a se colocar, porque dependendo da forma como a gente fala com eles, a gente pode mudar o rumo da conversa, né? A gente pode mudar o rumo de uma decisão que seria talvez uma decisão errada, mas que pela forma como você colocou a situação, ele toma uma outra decisão, ele muda a decisão dele, né? Então, Deus, ele não espera que a gente só responda sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, de uma forma burra, de uma forma alienada, de uma forma passiva. Não.
ele sabe, Deus nos criou para ser mulheres sábias, e essa meiguice, essa docilidade nossa vai realmente fazer com que a gente consiga colocar a nossa opinião, com que a gente consiga colocar a nossa voz, consiga colocar aquilo que a gente acredita, os nossos argumentos, de uma forma que o nosso marido vá ouvir, que o nosso marido vá entender. E se o nosso marido não ouvir, não entender, aí é um problema dele com Deus. Quem vai sofrer as consequências, claro que somos nós dois juntos, mas depois a gente pode tratar isso com ele também. Tudo de uma forma saiba se resolve, gente. A gente pode tratar isso com ele também. Eu lembro uma vez que a minha psicóloga, gente, eu sempre vou lembrar dela porque ela fez muito parte desse processo de namoro meu e do João, né? Eu lembro que uma vez, no começo, bem no comecinho do casamento, a gente meio que dividia algumas responsabilidades de conta em casa, e as contas do João eu sempre tinha que ficar lembrando ele de pagar, né? Mas o que acontece? Uma vez ou outra ele esquecia. Mas eu, no começo do casamento, eu lembrava toda vez. Tipo, chegava dia 15, por exemplo, era o dia de pagar a luz. Eu já falava, você pagou a luz? Você vai pagar a luz? Tipo, eu não dava nem tempo do João lembrar ou esquecer. Muitas vezes eu já ia ali de supetão, você já pagou isso, você já pagou aquilo? Poxa vida, não acredito, que raiva, não sei o quê. E aí, eu falava isso pra minha psicóloga, eu falava, cara, poxa vida, toda vez eu pago as minhas contas em dia, toda vez as minhas contas estão anotadas, e eu vou dando cheque ali já, desde o começo do mês, já pagando minhas contas. E toda vez que atrasa uma conta em casa é porque o João esqueceu de pagar. É porque o João não foi lá e não pagou a bendita da conta. Aí toda vez eu tenho que ficar lá na cabeça dele e ainda briga comigo, porque eu fico lembrando ele de cobrar a conta. Como assim ele briga comigo se eu tô lembrando ele de pagar? Como que ele briga comigo? E aí a minha psicóloga falava, ela falou, Bárbara, primeiro que você nem deixa ele lembrar ou esquecer direito, né? Você sempre tá na cabeça dele ali azucrinando. E ela falou, segundo, você precisa deixar ele viver a consequência do esquecimento dele. Porque você não deixa ele viver essa consequência do esquecimento dele, aí você fica como a chata da situação, como aquela que tá na orelha dele ali o tempo todo. E aí vocês não sofrem as consequências, e por ele não sofrer a consequência, ele não sente que ele tá errado. Ele não sente que tem algo de errado em pagar a conta atrasada. Aí eu falei, mas o que eu faço então? Ela falou assim, deixa cortar. Se é pra ele pagar água, ele não pagou aquele mês, fica bem quietinha na sua, deixa cortar. Eu falei, Lu, mas vai ser eu e ele que vão estar sofrendo as consequências, eu também vou ficar sem água. Ela falou assim, então, mas aí ele vai ver o quanto é importante ele lembrar das contas, o quanto é importante que você esteja ali ao lado dele, ajudando ele também de uma forma sábia a lembrar. E ele vai perceber que ele tá falhando mesmo na questão de demorar muito pra pagar a conta, né, de deixar atrasar, de não fazer um cronograma pra se organizar melhor. Claro que, graças a Deus, isso nunca aconteceu, né? Mas isso é verdade. Muitas vezes nós mulheres, a gente não deixa que os maridos sofram as consequências das escolhas deles. Eles têm que tomar frente? Tem, mas eles também têm que sofrer a consequência disso. Meu, se você vai lá no restaurante e deixa o cara tomar a frente, resolver, e ele é aquele cara, quando o marido, né, começa a tomar a iniciativa, ele vai do 8 pro 80, né? Ele quer nem te ouvir mais, ele quer simplesmente tomar a decisão. E quando ele faz isso, ele também não tá sendo sábio, porque ele também precisa ouvir a mulher, né? Mas ele precisa dar esse espaço pra mulher falar. Vamos supor que ele foi lá e ele pegou uma comida, nem pediu sua opinião, nem pediu se era uma comida boa e tal, e a comida chega e vocês comem, cara, poxa, não era uma comida legal, né? Não era uma comida boa. Deixa ele sofrer a consequência disso. Porque a mulher, o homem vai escolher, isso daí não, isso aí não gosto não, isso daí não é legal, não, isso daí, nossa, vem assim, vem assado, ai, que coisa ruim. Aí o homem até desanima de escolher, de tanto que a mulher tá dando pitaco, de tanto que a mulher tá falando na orelha dele. Nós precisamos deixar o homem esconder. Eu coloquei, porque não cortaram nada. Nós precisamos deixar o homem tomar a iniciativa e o homem sofrer as consequências de ter tomado essa iniciativa. E depois dele sofrer essas consequências e ter percebido, cara, não foi uma escolha tão boa assim, você vem de forma sábia e conversa com ele sobre aquilo. Mas a gente precisa dar esse espaço pro homem, a gente precisa ser liderável. Eu vejo que as mulheres hoje, elas têm muita dificuldade disso, de ser liderável, de se deixar liderar. A gente foi tão colocado dentro de nós que nós somos independentes e que nós conseguimos tomar conta de nós sozinhos, que a gente não consegue ser liderável. A gente não consegue se permitir que alguém nos lidere, que alguém tome a frente das coisas por nós, né? Que alguém seja autoridade sobre nós. E é isso que eu quero deixar muito claro hoje, que a gente precisa entender hoje. Mulher, deixe ser liderável. Mulher, deixe o seu homem te liderar. Que se você é solteira, aprenda a ser liderável solteira. Aprenda a não ser super independente zona, né? Aquela que vai e faz, acontece, solteira mesmo. Né? Aprenda que você
precisa ter prazer em ser liderável, você precisa ter prazer de que o seu marido vai ser a sua autoridade, vai ser a autoridade sobre você, vai ser aquele que vai tomar a iniciativa. Se eu tivesse aprendido ou pensado sobre isso mais antes de namorar, muita coisa teria sido diferente. Claro que eu louvo a Deus pelo namoro que a gente teve, porque eu aprendi demais, cresci demais, mas muita coisa teria sido diferente, principalmente no começo do meu casamento. Porque no namoro a gente não sofre tanto as consequências assim de ser essa mulher forte, né? A gente sofre um pouco, mas nem tanto. Agora, quando casa, aí que o abacaxi pega preço, como meu marido fala. Aí que as coisas realmente ficam mais... a responsabilidade aumenta, e aí uma discussão que era isso se torna isso, né? Então a gente precisa aprender a crescer com isso. Então, mulher, se permita ser liderável. Uma mulher que não é liderável, ela é aquela esposa rixosa que fala em provérbios, né? Aquela esposa que é tipo uma goteira caindo na cabeça do homem, assim, pic, 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 que o homem não aguenta mais, né? Algo assim, meu Deus do céu, insuportável para ele, né? Então a gente precisa aprender a ser liderável. Precisa. A mulher que ela não é liderável, tá escrito aqui em 2 Timóteo 3, do 6 ao 7, como é a característica dessa mulher. Chama aqui um pouco de mulherzinha, isso eu não gosto muito desse termo, né? E eu acredito que tá até no original, não deva ser esse termo mesmo, mulherzinha, né? Deva ter sido um outro termo usado e eles usaram essa palavra para traduzir de uma forma que talvez a gente entendesse. Mas entenda o que o contexto quer dizer sobre uma mulher que não está se deixando ser liderável, tá bom? 2 Timóteo 3, do 6 ao 7. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então, olha só a característica de uma mulher que ela não consegue ser liderável, que ela não consegue ser uma mulher de acordo com a palavra de Deus. Ela é sobrecarregada de pecado, ela se deixa levar por toda espécie de desejo, e ela até pode aprender, assim, está sendo ensinada, porque ela não aprende, né? Ela pode estar sendo ensinada, mas ela nunca chega a conhecer de verdade, conhecer a fundo a verdade, né? Então, olha só, uma mulher que ela não é liderável, ela se deixa dominar pelos seus desejos, e a gente vê isso muito forte hoje na nova sociedade, né? As mulheres atualmente, é a frase delas: meu corpo, minhas regras, eu que mando, quando eu tô afim e me jogo, quando eu não tô afim ninguém ninguém me convence do contrário, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, se eu quiser trabalhar onde eu quiser eu trabalho, se eu quiser vestir a roupa do tamanho que eu quiser eu visto, se eu quiser falar da forma como eu quiser, mesmo que não é considerado uma forma de uma mulher falar, eu falo. Então hoje em dia a gente vê muito isso, né? As mulheres aí, elas dando totalmente aval pro pecado, porque se ela quer tá tudo bem. As mulheres que estão totalmente liberdade para os seus desejos carnais, não se controlam em nada, elas se dão direito e liberdade a tudo o que elas estão com vontade de fazer. E mulheres que, por mais que ouçam, não aprendem, não chegam ao conhecimento da verdade, sempre distorcem essa verdade, sempre levam essa verdade de uma maneira que as agrade, de uma maneira que converge naquilo que é para validar aquilo que elas estão fazendo, né? Bom dia, Thaís, tudo bom? Então a gente vê isso, que mulheres que não são lideráveis se tornam esse tipo de mulher, né? E esse tipo de mulher, ela dá muito vacilo, né? Ela é uma mulher que dá muita brecha mesmo, para o inimigo entrar não só na vida dela como solteira, mas na vida dela como casada também, né? Então a gente precisa aprender a ser mulher liderável. Mulher que não é liderável é uma mulher facilmente enganada. E hoje em dia o que a gente vê? A gente vê mulheres que são esse tipo de mulher que agem como querem, da forma que querem, veste a roupa que querem e tá tudo bem, falam do jeito que querem e tá tudo bem, beija 300 homens numa festa, na outra não beija ninguém, tá tudo bem, uma hora beija homem, outra hora beija mulher e tá tudo bem. Então a gente vê essas mulheres que estão deixando seus desejos pecaminosos se aflorarem e tá tudo bem. E aí, quando elas são enganadas por um homem, que é aquele homem esperto, aquele homem manipulador, que vem e faz o joguinho sedutor lá e que ela cai nesse joguinho e depois esse homem a abandona, ou esse homem a machuca, o que acontece? Aí ela ergue ainda
levanta mais a bandeira contra os homens. Aí ela coloca toda a culpa de não ter dado certo ou de ter sido magoada no homem. Toda a culpa, deposita toda a carga sobre ele. Ela não consegue enxergar a verdade. Ela não consegue perceber que ela mesma se deixou enganar. Que ela mesma está tendo atitudes erradas, atitudes que estão passando uma mensagem errada, né? Muitas vezes as mulheres elas estão passando uma mensagem para o homem que elas não querem passar, e aí a culpa é do homem por ter entendido a mensagem errada. Poxa vida, você que está passando essa mensagem, você que está se colocando na vitrine, mas não está à venda. Como alguém coloca algo na vitrine que não está à venda, né? Então a gente precisa, como mulher, entender isso. Entender que às vezes a nossa atitude errada está transmitindo uma mensagem para o homem, e aí quando o homem entende aquela mensagem, que para nós não era a mensagem que a gente queria passar, mas é a mensagem que a gente está transmitindo, a gente coloca a culpa sobre ele, né? Então, mulheres, nós precisamos aprender a ser lideráveis. Deus nos criou com um espírito receptivo. A gente está muito rebeldezinha, a gente está se rebelando demais, a gente está querendo que a nossa voz seja ouvida demais. Deus nos criou com um espírito receptivo. O que é esse espírito receptivo? Um espírito que aceita a liderança, um espírito que aceita a autoridade sobre nós. Eu volto a falar aqui, porque a gente, infelizmente, no mundo de hoje, como os casamentos estão hoje, a gente sempre precisa falar. Mulher, você não precisa ser capacho, você não precisa ser... aceitar desrespeito, você não precisa aceitar ofensas na sua casa, você não precisa aceitar agressões, você não precisa aceitar abuso. Não é isso que eu estou falando aqui, e eu sempre vou combater isso. Sempre vou combater desrespeito, abuso, desvalorização, agressão física ou verbal. Sempre isso vai ser combatido, porque é algo que não agrada o coração de Deus, e Deus não te criou para ser uma mulher que vive debaixo dessa estrutura. Se você vive debaixo dessa estrutura, primeiro que você precisa orar muito, orar o dobro, o triplo do que você está orando aí na sua casa. Segundo, busque alguém de confiança para você compartilhar isso, alguém que seja uma mulher casada, uma mulher que já tem um casamento forte, estruturado. Busque uma mulher assim para te ajudar no que você deve fazer, para te ajudar tanto a se portar dentro da sua casa, saber como você se portar, e também ajudar a perceber se, poxa, esse é um relacionamento que eu vou levar pra frente. Se alguém precisa ir ali e dar uma chamada no meu marido e conversar com ele, procure alguém sábia que vai te ajudar, que vai te aconselhar, tá? Porque realmente relacionamentos abusivos a gente não tem que levar pra frente dessa forma, que eles permaneçam abusivos, que eles permaneçam sendo ofensivos com a gente, né? Sendo agressivos. Então isso realmente não deve existir. Agora, mulher, se o seu marido ele é só lá mais turrão, né? Mais na dele, mais fechadão, se seu marido ele é só aquele acomodado, que fica no sofá o dia inteiro, né, preguiçoso, que trabalha, mas você vê que ele tem potencial para muito mais, né? Se o seu marido é aquele que você olha e fala, gente, como eu desperdiço tempo com futebol, com videogame, com conversa fiada, às vezes até com bebida, né, no bar, com amigos e tal. Cara, tem esperança para você, e você se portando como uma mulher que se permite ser liderável pode transformar a sua casa, pode transformar o seu lar, né? Então a gente precisa se deixar ser liderável pelo nosso marido. E como que a gente se torna uma mulher que cultiva esse coração mais meigo, esse coração mais responsivo? Lendo a palavra do Senhor e pedindo que o Senhor nos lave com essa palavra, pedindo que o Senhor nos ensine através dessa palavra, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos dê todos os dias, cada dia é uma nova oportunidade disso acontecer na sua vida, que o Espírito Santo te dê todos os dias o discernimento, o entendimento do que você deve fazer, de como você deve se portar, de quando você se calar e de quando você deve falar, e de quando você deve falar, de que forma falar, quais palavras falar, com qual tonalidade, intensidade você deve falar e transmitir a sua mensagem, certo? Deixa eu ver aqui que tem uma... Tá, depois eu abro a da Ana aqui. E o que é engraçado a gente perceber? Quanto mais a gente ora, ai Senhor, me dê um espírito dócil, me dê meiguice, me dê sabedoria. Quanto mais você ora, mais oportunidades vão surgir de você praticar isso. Então, na nossa cabeça, mais dificuldades vão surgir. Mais o meu marido vai ficar grosso comigo. Mais o meu marido vai ser alguém insuportável de conviver. Mas quanto mais você ora por isso, mais oportunidade Deus vai te dar de você trabalhar isso em você. Mais oportunidade Deus vai te dar de você crescer nisso, de você ser moldada nisso, né? Então,
aprenda que as suas orações, elas vão abrir portas de oportunidade para você viver aquilo, para você praticar aquilo, para você ser treinada naquela área. Então você precisa também ter paciência com isso, com essas situações que vão surgir, né, com esses embates que vão surgir, e você precisa estar sempre vigilante, vigiando. Porque se você não vigia, você vai entender como o caos aumentou na minha casa, o inimigo se levantou muito mais, tá muito mais difícil, Senhor, isso não é pra mim. E você não vai perceber que na verdade são oportunidades. Você não vai perceber que na verdade Deus vai te dar a chance de você ser treinada mais um pouquinho, de você ser lapidada mais um pouquinho, através de várias situações que vão surgir na sua vida, né, que vão acontecer na sua vida. Deixa eu ver aqui, a Ana colocou. O segredo é pedir. Se o homem perceber que está mandando, ele já fecha o coração, os olhos, os ouvidos. Isso é verdade. Isso é verdade. Até a gente estava falando na live de ontem, né? A Beth estava falando que tem coisas que ela não precisa pedir pro marido dela. Tipo, ela não precisa chegar... Gente, se tiverem perguntas, pode mandar aí, tá? Eu respondo nesse pontinho de interrogação aí. Ela falou que tem coisas que ela não precisa, tipo, pedir pra ele a permissão pra ela comprar, ou pra ela fazer, ou pra ela ir. Mas ela faz isso porque ela quer realmente que o marido dela perceba que ele é a palavra final sobre ela, que ele é quem libera ela pra fazer as coisas, que ele é a autoridade sobre ela. Ela quer ter o prazer de passar isso pra ele e ter o prazer dele perceber que ela tá se submetendo a ele. A mesma coisa ao contrário, né? Se o marido ele percebe que a gente tá mandando, que a gente tá impondo aquilo, ele já espana, ele já nem ouve, ele já quer ir contra, né? Então, a gente precisa saber a forma certa de trazer a coisa para o homem, a forma certa de falar e também começar a trazer mais coisas, né? Eu vejo mulheres que muitas vezes tomam decisões sozinha, né? Sozinha dentro de casa, e aí depois fala assim, mas o meu marido, ele é muito banana, ele é muito bundão, ele não tem voz nem vez em casa. Claro, mulher de Deus, você não tá deixando ele ter voz e vez na sua casa. Você não está dando espaço para ele sentir que ele está sendo respeitado, que ele está sendo ouvido e que, poxa, se eu falar, ela vai mesmo me ouvir, então eu vou começar a tomar minha postura, eu vou começar a tomar minha atitude. Por que o homem vai começar a falar se ele percebe que você não o ouve? Por que o homem vai começar a tomar atitude se ele percebe que você não respeita as atitudes dele, se ele percebe que você não respeita o que ele fala, né? Aquilo que ele fala, aquilo que ele coloca como a opinião dele, como ele acha que as coisas deveriam acontecer, né? Então, nós mulheres precisamos dar esse espaço para o homem liderar. Nós mulheres precisamos dar esse espaço para o homem tomar essa postura de autoridade, né? E eles precisam perceber que a gente tem prazer em deixar eles tomarem a frente. Eles precisam perceber que a gente tem prazer em deixar eles liderarem a situação. Tudo com sabedoria, vigilância e oração. Isso mesmo, Carlinha. Gente, em maneira nenhuma, eu quero que vocês pensem que, primeiro, é fácil isso. É uma coisa fácil, leve, do jeito que eu tô falando aqui parece, né? Leve, fácil. É simples. Por isso que do jeito que eu estou falando parece fácil, porque é simples. É simples, você simplesmente tem que ir lá e fazer, você simplesmente tem que ir lá e orar, você simplesmente tem que se calar em alguns momentos, você simplesmente precisa deixar o seu marido liderar em alguns momentos. Então é simples, mas é desafiador. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque você precisa fazer isso todos os dias e nem todo mundo consegue permanecer fazendo isso todos os dias. Nem todas as mulheres que ouvem isso, que estão aqui acompanhando essa live, vão querer fazer isso todos os dias. Tem mulher que vai tentar 1, 2 dias, não vai dar certo, vai falar, deixa do jeito que tá mesmo, que é mais fácil. Deixa do jeito que tá, porque meu casamento não tem como mudar desse jeito, não. Meu casamento não serve para meu marido liderar. Eu que tenho que liderar mesmo, senão as coisas não andam. Tem muita mulher que vai fazer isso, tem muita mulher que vai ter esse pensamento. Por isso que eu falo, é simples, mas é desafiador. É você superar a si mesmo todos os dias. É você realmente permitir que o Espírito Santo te molde um pouquinho mais a cada dia. A cada dia ter essa vigilância que a Carlinha colocou aí e essa oração para você perceber, uau, aquilo ali eu preciso mudar. Gente, isso aqui que eu acabei de fazer, errei de novo. Na próxima vez não é assim que eu devo agir, né? Eu devo agir de uma outra forma. Então, realmente você permitir que seja tratada todos os dias nisso, né? Cresça um pouquinho mais todos os dias nessa área. Amém, gente? Então, nós mulheres precisamos deixar ser lideradas. E se tem homem aí na live, vocês precisam aprender a liderar também. Vocês precisam aprender a exercer esse papel de autoridade, esse papel de liderança. Não de uma forma que desvalorize a mulher. Não de uma forma que você manda e ela obedece como a sua escravinha. Não isso. Mas de uma forma em que a mulher sinta segurança em você. Sinta segurança naquilo que você está falando,
naquilo que você está fazendo, nas escolhas que você está fazendo pela sua família, pela sua casa e pela sua esposa. Então, homem, para de ficar sossegado com a tua mulher liderando. Pare de ficar tranquilo com a sua esposa tomando a frente das coisas. Saiba que ela está super cansada. Saiba que ela está realmente, ela está errada, mas ela está exercendo uma função que não é dela. Isso está acabando com ela. Então ela precisa perceber dentro do lar dela que existe um homem que está pronto para tomar a liderança, que está pronto para assumir as suas responsabilidades, que está pronto para assumir as rédeas das situações e estar pronto para começar a tocar esse barco e deixar ela ali agora só fazendo a sua função de auxiliadora, de lhe corresponder e de lhe ajudar sempre que for necessário, né? Então, homens, tome a frente aí também, tá bom? Assuma esse barco, assuma. Quem mandou casar, né? Quem mandou casar, quem mandou querer namorar. Você tem grandes responsabilidades dentro desse casamento. Sai desse videogame, sai desse futebol, sai desse bar com essas bebidas com esse seu amigo. E nem que não for no bar, para de ficar saindo com o amigo toda hora para fugir de dentro de casa. Volte para dentro da sua casa. Assuma a sua responsabilidade de liderança ali dentro do seu lar. E aí sim você vai começar a ver as coisas mudarem dentro da sua família. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa live, e nós pedimos que o Senhor ajude cada homem e cada mulher aqui a realmente tomarem o seu papel, assumirem o seu papel dentro do seu lar. As mulheres se permitindo ser lideradas, as mulheres se permitindo ser meigas, dóceis, suaves, sábias nas suas palavras, e ainda assim não perdendo a postura, não perdendo a sua identidade. E os homens também, Deus, a tomarem a frente das situações. Ajude eles a ser autoridade dentro dos seus lares, em nome de Jesus. E que eles peguem essa responsabilidade para eles, Senhor. E não deixe mais realmente as suas mulheres tomarem a liderança, fazendo um papel que não lhes cabe. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu vou postar uma frase ali agora. Peço que vocês comentem, compartilhem, curtam. Em nome de Jesus. E tchau e benção para todo mundo. Até a live de amanhã. Um beijo.